Graça e paz, alunos e alunas, aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta. Hoje nós iremos estudar o primeiro e segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Esses dois livros eram uma única obra na Bíblia hebraica. E para fins da gente analisar aqui os nossos estudos, iremos considerá-los juntos. Crônicas é um complemento dos registros de 1º e 2º Samuel e também de 1º e 2º Reis. Isso aí contemplando desde os patriarcas, através da genealogia, até a derrota do Reino do Sul para a Babilônia, isso em 586, com a queda do templo. Ou seja, abrange o mesmo período coberto pelos primeiros 10 livros do Antigo Testamento, de Gênesis até 2º Samuel. Durante essa época, o mundo antigo estava sob o governo do Império Persa. Tudo o que restou daquele período glorioso salomônico foram, no caso, uma pequena província de Judá que cultivava ainda o culto a Yahvé, mediante as raízes profundas dos judeus que ali estavam. Os persas substituíram o reino por um governador provincial, obviamente um sátrapa, né? E apesar do que o povo tenha, no caso, a licença para voltar para Jerusalém dentro desse período, para reconstruir o templo, a situação era muito diferente daquela dos anos dourados de Davi e Salomão. O autor aqui sempre fica dentro dessa possibilidade, pois do livro de Samuel, de Reis e Crônicas, não fizeram como os profetas, no caso, de deixar registrado o seu autor. Pelo contrário, sempre está escondido. A tradição rabínica, por sua vez, vai colocar Esdras, o escriba, autor desses livros do caso. O tema central é o retorno do exílio. Nós estamos falando de um período que está narrando todo o processo que houve anterior ao exílio, mas principalmente os fatores que levaram ao exílio babilônico, persa e assim sucessivamente. Então é importante que a gente coloque aqui, pontue aqui para vocês, que está acontecendo o registro dessa história no pós-exílico, tá certo? Uma vez que esses relatos já são mais amadurecidos e a narrativa aponta para os fatores do passado esse que não poderia ser apagado para que servisse de exemplo. Como o cumprimento da profecia de Jeremias, Crônicas é uma testemunha viva da palavra de Deus por meio de seu servo, os profetas, como você pode confirmar em Jeremias capítulo 29 e o versículo 10. Ele foi escrito, como eu acabei de dizer, após o cativeiro. O livro recorda essa história de Israel, colocando as genealogias justamente para fazer esse link, conectando com a promessa antiga de Abraão e a fidelidade de Deus a Abraão, no caso, pontuando os reis, um por um, visto a aliança que Deus fez com este povo, né? Perfazendo de Adão até Davi, com a atenção especial aos patriarcas. Por que é importante os patriarcas? Porque faz essa relação de um todo da história e da fidelidade de Deus, tá ok? Os 12 filhos que vão aí, no caso, dar a noção política, né? Uma política tribal do Estado de Israel por esse período, né? Portanto, o livro de Crônicas foram escritos para explicar às pessoas o significado da história, levando em conta o presente e o futuro, tá ok? A esfera de ação, por sua vez, registra um longo período da história. Tem a intenção de abarcar esses processos relacionados ao pré-exílio, durante o exílio e o pós-exílio, tá certo? Isso indo desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, né, abrangendo aí aproximadamente 520 anos. Deixa eu mostrar Jesus aqui no livro de 1ª e 2ª Crônicas para você. Jesus aqui é revelado como o Rei de Deus. As pessoas-chave de 1ª Crônicas é Davi e Salomão. O esboço são as raízes do povo de Deus, a herança dos filhos de Jacó, herança da linhagem davídica em Judá, a herança das 12 tribos, a herança do remanescente, a herança do rei Saul em Benjamim,
e o reinado do rei Davi. Aí pontua-se a confirmação de Davi como rei, como a gente estudou na outra aula, a aquisição da arca por Davi, trazendo a arca novamente, confluindo, no caso, o templo, a arca, a capital política, Jerusalém, para que pudesse ter unidade estatal, né? Unidade no reino, o que conseguiu Davi, também Salomão, 40 anos Davi, 40 anos Salomão, os progressos militares de Davi, preparativos de Davi para a construção do templo. Isso é algo peculiar neste livro, né? Davi está cuidando em construir um templo, o que não será permitido pelo Senhor. As últimas declarações de Davi estão registradas no capítulo 8, do versículo 1 ao 29 e também até o 30. O esboço de 2 Crônicas, aonde aponta Jesus revelado como aquele que faz aliança, é o seguinte: o período do governo do rei Salomão. É importante que vocês pontuem e estudem acerca do governo de Salomão, a ascensão de Salomão como rei, a realização da construção do templo, isso é importante, a riqueza de Salomão, o reinado, no caso de Salomão, os governos do rei de Judá, o reinado de Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias, e aí por fim o cativeiro e retorno de Judá. O cativeiro de Judá por Babilônia, que está no capítulo 36, do versículo 17 ao 21, e finalmente o decreto de Ciro para o retorno de Judá. Ou seja, nós estamos diante de uma narrativa histórica, né, uma tentativa histórica do autor em capturar esses 520 anos, colocando aqui pontos cruciais nessa história, obviamente fazendo um resumo dela dentro da sua narrativa, mas diante dos olhos daquela geração está toda a história do funesto cativeiro que eles tiveram que passar por conta da sua rebelião contra a aliança divina. Obviamente pontuando os governos de Davi e de Salomão e organizando aí os processos da nova fase que estão vivendo com a promessa feita a Abraão. Eu espero que você tenha gostado aí da nossa aula de hoje e te espero para a próxima aula. Que Deus te abençoe.